Há inclusive no Meio News imagens que mostram o carro que atropelou e matou 2 irmãos. Nós mostramos na semana passada na PI 112, estrada que liga Teresina ao município de União. Você está vendo aí nessas imagens. O vídeo revela que o veículo vinha em alta velocidade. Momentos depois do acidente, as cenas agora foram parar na polícia. E podem ser aí decisivas para identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro. Por quê, ó? Eu não conheço o carro porque eu não convivo com ninguém que tem esse carro. Por exemplo, se fosse um vizinho meu, rapaz, esse carro é do fulano. Mas eu não conheço porque eu não convivo. Mas quem convive consegue identificar o carro. Às vezes por um pequeno detalhe, mas acaba conseguindo identificar esse carro. O veículo foi flagrado. Creio, inclusive, que o serviço de inteligência da própria polícia possa identificar com algum programa específico um zoom na placa, porque a gente, a olho nu, do jeito que está olhando aqui para a imagem, não consegue ver a placa. Não dá, fica praticamente impossível. Mas a polícia tem recursos para tentar aproximar mais sem perder a qualidade. E, em outros casos, acredito que já estejam fazendo isso, verificar câmeras de segurança do percurso que o carro fez. Depois daí, quantas casas ele passou depois desse acidente? Tem a data, tem o horário, você está vendo aí 5h20 da manhã, horário que os irmãos foram atropelados, estavam saindo para trabalhar, indo para o trabalho 5 horas da manhã para levar o pão de cada dia, e vem o irresponsável desse e mata. Mas para mim isso é um assassinato pela velocidade que o cara vinha. A gente vai continuar acompanhando isso, mas se você souber de alguém que tem um carro nessas características, eu não sei. Ali passou muito rápido, eu não sei se seria um Prisma, se seria um Ford Ka. Não dá para identificar, né? Parece ser um carro sedã. Ou um Versa, não sei. Parece ser um sedã. Coloca a imagem sem parar. Se puder colocar se der para colocar em slow, aí eu não sei se dá. Mas se der para a gente colocar aí para chamar mais ainda a atenção do nosso telespectador, se você reconhece o carro. É um vídeo exclusivo que a gente teve acesso hoje pela manhã, já com o vídeo, já está nas nossas redes sociais aí. Será que dá para identificar, né? Não sei se dá para saber qual é o carro. É muito complicado, né? Pela qualidade da câmera, que não é muito boa, mas parece ser um carro sedã. Pela imagem que a gente vê aí, parece ser um carro sedã e a frente já está parcialmente destruída também. Parece ser um sedã, né? Ou uma picape, né? Lá atrás pareceu mais uma picape, não foi? No final aí pareceu uma picape pequena, né? Não dá para identificar porque passa. Agora solta na velocidade normal, ver se a gente consegue pegar sem perder a qualidade. Solta na velocidade normal aí. Olha lá. Parece uma picape, né? Pela velocidade que ele passou aí. Por isso que é difícil essa identificação. Mas eu repito, muitas pessoas que estão assistindo agora, você que está em casa e que conhece esse carro, que conhece alguém que tem a frente do carro acabada, o cara saiu de casa hoje de manhã, o carro estava normal. Hoje à tarde o carro já está desse jeito, está com a frente destruída. Eu peço a ajuda do telespectador, já que a gente tem uma audiência gigantesca, a gente pede ajuda ao telespectador para poder identificar esse cara que cometeu um crime na BR-112, estrada que liga Teresina à União. Vamos ver os detalhes com o Simon Lima. Imagens obtidas pela Rede Meio Norte mostram o carro que atropelou e matou os irmãos Reginaldo de Souza e João Batista Pereira da Silva, na PI 112, rodovia que liga Teresina ao município de União. Após o crime, o motorista fugiu sem prestar socorro. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira. Os irmãos João Batista e Reginaldo empurravam suas bicicletas às margens da rodovia quando foram atingidos. Um terceiro irmão das vítimas, identificado como Gregório, também estava no local.
mas não foi atingido. De acordo com Gregório, irmão das vítimas, os três seguiam de bicicleta para o trabalho, em uma obra de calçamento na zona leste da capital, quando foram surpreendidos por um carro que trafegava em alta velocidade. Trabalhou todo tempo junto, nós três. Ele aqui da parada lá, eu vou para falar com ele, não esperou. Em outro vídeo, observa-se que o carro quase se envolve em outro acidente com um ônibus. Até o momento, o suspeito não foi localizado. As imagens devem ajudar a Polícia Civil a identificar o motorista que matou os irmãos Reginaldo e João Batista. Se puder voltar aquela penúltima imagem, mas aí no caso o ônibus estaria errado. O ônibus, se houvesse um choque aí, o motorista do ônibus estaria errado, porque ele invadiu a PI, né? Ele entrou da velocidade que vinha. Isso aí, nesse caso aí, não estou dizendo que o cara do carro parece ser uma picape mesmo. O cara do carro aí, ele não está errado nesse quesito aí de que se tivesse chocado com o ônibus. Ele foi erradíssimo porque matou pai de família. Mas aí no caso do ônibus aí, o ônibus entrou, poderia ter causado um acidente com um pai de família se não fosse esse cara, se fosse outro, se estivesse com a família inteira dentro do carro. O motorista do ônibus também está erradíssimo. Mas esse cara, se você reconhece o carro, sabe de quem se trata, olha lá. É uma picape, ó. Deu para ver aí com clareza, parece ser uma Fiat Strada preta. É o que parece, né? Uma Fiat Strada preta. A princípio, naquela outra imagem que ele veio de frente, dava para... Parecia muito um sedã, né? Um carro sedã, mas aí dá para ver claramente que não é um sedã, viu, gente? É uma picape. Parece, repito, ser uma estrada preta, não sei se é. Mas realmente não vai ser, eu acredito que não vai ser difícil encontrar esse motorista, porque a população conhece, gente. No interior todo mundo conhece esse carro. Todo mundo conhece. Ora, se você chega com um carro diferente numa localidade dessa, em cidades como União, por exemplo, você chega com um carro diferente, a população conhece todo mundo, já diz assim, opa, esse carro aqui não costumava andar aqui, esse carro aqui não é daqui. E aí, dessa mesma forma, quando alguém conhece muito o carro, rapaz, essa picapezinha aí é do fulano, parece ser um carro até um pouco mais surrado, né? Não é um carro tão novo. Você vê que, aparentemente, não dá para ter a certeza e afirmar daqui, mas aparentemente parece ser um carro que anda muito numa pissarra, porque ele está com as rodas ali vermelhas, né? A lateral do carro vermelha também, parece ser um carro de uso aí mais rural, de alguém que tem um sítio, de alguém que tem uma chácara, um carro que pode ser usado no trabalho, mas a gente está mostrando com detalhe, dando ênfase a essa imagem, que eu tenho certeza que através da ajuda da população, a polícia vai encontrar o culpado por esse crime bárbaro. Isso foi um crime, né? Velocidade que esse cara vinha e ninguém sabe se estava alcoolizado, se estava de virote, ninguém pode afirmar isso. Agora o caso do ônibus lá na frente, o ônibus é que está errado. Se o ônibus tivesse entrado um pouquinho mais, tinha se chocado com esse carro aí. Mas o ônibus é que seria o errado nessa situação. O cara entrou da velocidade que ele teve que puxar, ó. Teve que puxar por muito pouco, não bateu no ônibus aí. Mas aí você vê as coisas de Deus, né? Se esse cara tivesse batido no ônibus, seria a maneira de conseguir barrá-lo, né? Ele iria parar o carro e não teria condição de avançar. Daqui a pouco eu vou com o Ivan